Você realmente gostaria de lembrar daquilo tudo que você perdeu? É com essa pergunta que eu começo essa resenha. Oi, aqui é Thaís do Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre A Polícia da Memória, um livro que eu não sei exatamente como explicar, eu não sei exatamente como me sentir em relação a ele, mas eu sinto que esse é aquele tipo de livro que eu vou continuar pensando sobre a história daqui a 10 meses, daqui a 5 anos, daqui a sei lá quanto tempo, porque esse livro, ele tem uma história extremamente poderosa que faz com que a gente reflita exatamente sobre o poder das memórias. A Polícia da Memória foi escrito pela Yoko Ogawa e ela basicamente me pegou pela mão e foi me levando de uma forma muito calma, muito contida, através das páginas onde existia um risco dessa polícia pegar outras pessoas ou acabar com uma determinada memória, mas tudo isso de uma forma extremamente calma e vendo tudo aquilo com muita consciência. E é basicamente isso que a gente tem aqui. A gente não tem uma personagem onde ela é uma heroína que vai burlar o sistema e vai acabar com tudo e vai enfrentar a polícia e vai fazer coisas e vai fazer acontecer. Não, a gente tem uma personagem aqui que é simplesmente humana, realista e que lida de uma forma muito calma até demais com toda a situação que a gente tem. Nesse livro nós temos uma história que se passa numa ilha onde a gente não sabe o nome e essa ilha não tem barcos, apesar de ter um barco onde um dos amigos dessa protagonista vive, só que eles não sabem o que é aquele objeto porque basicamente aquele objeto não tem mais uso, eles não sabem o que é aquilo. É uma ilha onde não tem mais ferrovia, é uma ilha onde não tem mais pássaros porque as pessoas esqueceram os pássaros, é uma ilha onde muitas coisas vão desaparecendo e na manhã que as pessoas acordam, elas simplesmente sentem no ar que algo desapareceu e elas não sentem mais falta daquilo. E como elas continuam vivendo dessa forma e como elas continuam acordando no dia seguinte sem sentir exatamente o que desapareceu. E aí eu te pergunto, você realmente gostaria de lembrar das coisas que você perdeu? E basicamente nesse livro a gente tem uma personagem que a gente não sabe o nome dela, a gente não sabe o nome de onde ela mora, mas a gente vai acompanhando a trajetória dela, que ela tá trabalhando numa novela. Ela escreve e ela se encontra com esse editor, que é o R, e eles vão ali debater coisas que estão funcionando bem na história, coisas que não estão funcionando bem, até que ela percebe que esse editor, ele consegue lembrar das coisas. E existe um momento na história que essa polícia da memória tá basicamente investigando quem tem essa habilidade de não esquecer nada e ela descobre que ele pode lembrar de tudo o que a polícia da memória eliminou dentro dessa ilha. E ela basicamente pensa, eu preciso proteger esse cara, eu preciso esconder ele dentro da minha casa. E ela acaba criando ali todo um ambiente para que ele viva dentro da casa dela. Mas a grande questão desse livro não é a busca dessa personagem de proteger essa pessoa, não é a busca dessa personagem de lembrar de coisas, de cavucar coisas e encontrar algo que ela não se lembra mais, mas que ela deveria lembrar. É uma trajetória muito, como eu disse, plácida. E é por isso que eu não sei exatamente como descrever os meus sentimentos em relação a esse livro, porque é tudo muito consistente, é tudo muito amedrontador demais. É como se a gente estivesse lendo 1984 ou Fahrenheit 451, onde as coisas estão acabando, onde os livros estão pegando fogo, existe um governo totalitarista, onde é a polícia da memória aqui nesse livro, e ao mesmo tempo a gente não tem muito o que fazer. E é isso. E chega a ser assustador de tão normal as coisas acontecem dentro dessa história, sabe? Chega a ser amedrontador como tudo é muito plácido. Geralmente quando eu faço resenha aqui no canal, eu sinto que eu consigo encontrar uma explicação palpável para aquilo que o autor ou a autora quis trazer à tona. Talvez explicar algo sobre a sociedade, ou algo sobre as questões humanas, ou sobre o pensamento, mas com esse livro aqui, isso está sendo basicamente impossível, porque a gente tem tantas possibilidades, a gente pode
fazer uma conexão com tantas coisas na nossa vida e com tantas outras coisas que estão acontecendo ou vão acontecer que eu não sei te dizer exatamente como eu posso explicar essa história. E isso é a coisa mais mágica que eu posso te dizer sobre esse livro, eu acho. Eu não tenho certeza se a autora quis fazer uma alegoria sobre estar envelhecendo ou sobre perder a memória, como a questão do Alzheimer, ou morrer, ou até mesmo mostrar que às vezes a gente simplesmente deixa as memórias irem embora e a gente não valoriza aquelas coisas pequenas, porque ao longo da história aqui a gente tem os pássaros desaparecendo, a gente tem os barcos desaparecendo, a gente tem mapas desaparecendo, a gente tem fotografias desaparecendo e às vezes a gente não valoriza essas pequenas coisas que às vezes a gente não para pra olhar e ver de verdade, sabe? E é exatamente por isso que eu disse que esse livro provavelmente vai ficar na minha mente durante anos e anos. Não é um livro onde a gente vai encontrar uma história, como eu disse, que tem uma heroína que vai enfrentar um sistema. A gente não tem uma história onde existe muita ação acontecendo, apesar de ter essa polícia da memória que acaba apagando as coisas, né, que existem ali na ilha, mas é um livro onde a gente vai se pegar pensando e talvez correlacionando com aquilo que a gente tem no nosso dia a dia, sabe? Em relação às memórias em si. E eu poderia fazer uma lista infinita do que essa autora quis trazer, mas eu simplesmente não sei o que ela quis. E ao mesmo tempo eu sinto que eu consigo entender o que ela quis me mostrar, sabe? É um sentimento muito estranho, mas foi algo que eu sinto que foi muito necessário ao mesmo tempo. Porque a gente não se apega à personagem principal, porque a gente não tem o desenvolvimento dela, a gente não sabe o nome dela, o que ela tá sentindo, por que ela tá fazendo o que ela tá fazendo. As motivações dela não existem, não é algo que é importante aqui. A gente simplesmente tem o fato de que ela é uma escritora e ela tá ajudando aquela pessoa, e é isso. E eu pensei muito sobre, e quando a gente for embora? O que resta, né? Qual é a memória que a gente deixa? Qual é o nosso legado? O que a gente fez? Então, apesar de eu te dizer que esse livro não tem ação, que esse livro é uma história muito consistente e pacífica demais, isso não faz com que o livro seja ruim. Apesar de eu não conhecer a personagem que a gente tem aqui, a protagonista ao fundo, a sua essência, é isso que faz esse livro ser incrivelmente maravilhoso. E eu gostaria de dizer mais sobre ele, só que eu não sei o que mais eu poderia dizer. Eu sinto que eu preciso ainda absorver muito do que eu tenho aqui. Eu espero que essa resenha tenha feito algum sentido. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários se você já leu alguma história parecida com essa, algo que você não sabe exatamente como explicar ou como se expressar, mas que foi um livro extremamente especial pra você. Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. Se você gostou desse vídeo, continua assistindo o próximo que vai estar aparecendo aqui na tela. O pessoal que está aparecendo aqui é o pessoal do Catarse, que apoia o meu trabalho, então muito obrigada. E se você quiser assinar o Catarse, o link vai estar aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!